Oi, nenéns! Tudo bem? Olha só, hoje estou de cenário novo. Hoje resolvi mudar esse cenário de fundo. Vim aqui pra um dos cantinhos que eu mais gosto, que é a minha cama. Porque hoje o vídeo vai ser um papo mais descontraído, tá? Hoje eu vou contar sobre como foi o procedimento para colocar a prótese de silicone nos seios. Muitas pessoas têm muitas dúvidas e, tipo assim, tem muitos mitos sobre isso. Cada pessoa fala uma coisa, só que muitas pessoas têm que ter em mente o seguinte: cada pessoa é uma. O que vale pra uma pessoa não vale pra todas, tá? Vocês têm que ter em mente isso. Pra quem não sabe, né, não sei se todos sabiam disso, eu tenho silicone sim, no peito só. E pretendo ficar só no peito por enquanto. E não me arrependo de jeito nenhum. E vou contar aqui como é que foi. Vai fazer 2 anos que eu fiz. Eu fiz quando eu tinha 20 anos. Eu fiz porque eu me incomodava muito com o meu seio, assim. Eu me sentia muito mal. Por quê? Os meus seios eram muito caídos, assim, pela idade que eu tinha. Eles eram muito caídos. E eu não conseguia usar nenhuma roupa, tipo assim, que fossem abertas. Eu não conseguia usar nada que fosse de, tipo, alcinha. Nada coisas desse tipo. E isso me deixava muito mal, me deixava muito triste, sabe? E isso foi por anos, assim. E eu cheguei uma hora que eu falei: não, mãe, eu quero fazer e eu preciso da sua ajuda. A ajuda, assim, da minha mãe foi uma coisa excepcional, porque ela já tem, ela tem, né? Ela me apoiou muito pelo fato dela já ter feito. E quando eu fui falar com meu pai, também ele viu que eu tava mal com isso. E ele super falou: tá bom, filha, se você tá mal com isso, faça e tal. No primeiro momento, eu não fiquei com medo nada do procedimento, nem nada, assim. Eu queria mesmo era me sentir bem, sabe? Aí eu fui em vários médicos, tanto pra ver coisas sobre valor e tudo mais, porque não é uma coisa barata, né? E fui em vários médicos, isso é muito importante, porque você não pode fazer já assim com o primeiro que você faz a consulta. E eu fui com o que eu me senti mais segura, que foi com a médica que eu fiz. Ela foi super atenciosa, assim, sabe? Desde sempre, assim, eu amei tudo. E eu vou falar como é que foi. Eu cheguei lá no consultório e eu falei assim: doutora, eu quero colocar peitos. E daí ela falou: nossa, mas tão novinha, não sei o que. Aí o que acontece? Você chega lá no consultório e ela pede pra que você fique nua, né? E ela vê como é que... ela ou ele, né? Se você for no médico ou numa médica, ela vê ou ele os seus seios. Ela realmente viu que eu precisava fazer mesmo. Era uma coisa de necessidade mesmo. E ela falou que o meu caso, por eles estarem bastante caídos, foi um caso de que eu tive muitos efeitos sanfonas durante a minha vida. Engordava, emagrecia, engordava, emagrecia por várias vezes, e isso fez com que seu peito caísse. O que eu fiz? Eu não fiz só o silicone, eu não pus só o silicone. Eu pus o silicone e fiz uma mamoplastia. Pra quem não sabe o que é, você põe o silicone e faz um corte, né? Você tira aquele excesso de pele do seu peito. Mas o que me deixou com dúvidas foi o tamanho. Eu falei: meu Deus, qual tamanho eu vou pôr? Eu tinha medo que ficasse muito grande. Tipo, parecesse uma vaca e que eu falasse assim: meu Deus, eu não quero parecer uma vaca. E assim, a ajuda da médica foi fundamental, assim. Você tem que ouvir o médico, isso é muito importante. Tem que ouvir, porque tipo, depois você pode se arrepender e daí cagou. O que eles levam muito em consideração é a sua altura, como é o seu corpo, porque você não pode pôr 500 ml, daí eu vou parecer tipo uma vaca. Então eles veem tudo isso, sabe? Antes da cirurgia em si, você tem que fazer vários exames. Eu fiz uma série de exames que vocês possam imaginar, assim, de coração, todos aqueles exames de seios que você faz antes pra ver. Fiz todos, tipo, exame de sangue, você tem que fazer vários. Você escolhe qual Isso
é um, né, acordo entre você e o médico qual o formato da prótese que você quer pôr. Eu pus a normal, tem um monte lá, tem cone, não sei o que, tem um monte lá. Eu pus a normalzinha mesmo. Não gosto de inventar a moda, não. Eu só queria ficar de bem com o meu peito, cara, porque eu tinha muito... Não conseguia me olhar no espelho, cara. Isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Depois disso, depois dessa série de exames, chegando lá no dia da cirurgia, por incrível que pareça, eu não fiquei nervosa quando chegou o dia. Você chega na sala, eu não sei se todos estão assim do mesmo jeito, mas quando eu cheguei na sala, tava fotos assim do meu peito em todos os lugares da sala. Eu quase morri de vergonha. Jesus Cristo. Jesus! Sério, que vergonha. Mas eu sei que daí eles te deitam, aplicam assim na sua veia o negocinho pra você dormir e você apaga assim muito rápido. Quando eu acordei, eu tava na sala de recuperação, né, acho que fala. E eu fiquei lá e eu tava meio grog ainda assim. E eu tava cheia de coisas assim de mim, assim, sabe? Sei lá, tava muito estranha. Daí, cara, eu tava toda enfaixada, assim. Quando eu vi meu peito pela primeira vez, eu lembro até hoje que eu chorei, assim, foi a coisa mais maravilhosa, assim, você fica muito feliz. Mas agora falando o que interessa, como que é a recuperação, porque várias pessoas falam assim, ai, dói, ai, porque, nossa, eu antes de, tipo, fazer mesmo, muitas pessoas falaram, nossa, mas o meu doeu, o meu não sei o que. Eu falei, nossa, será que dói mesmo assim? Porque no meu caso, eu não senti nenhuma dor. Se eu falar que eu senti dor, gente, eu tô mentindo. Eu não senti nenhuma dor. Só que a única coisa ruim é o seguinte, você tem que ficar quietinha. Você não pode erguer o braço, você não pode fazer nada, você tem que depender dos outros. Por quase um mês, né? Você fica um mês dependendo dos outros pra tomar banho, pra fazer absolutamente tudo. Até pra fazer necessidades. Tá? Então, isso é a única coisa ruim. E pra vocês terem noção, quando eu fiz, tava tendo Copa. Lembra? Foi em 2014, né, que eu fiz. E daí eu sei que tava tendo um jogo lá e eu meio que me empolguei, assim, mexi meio que o braço e abri um ponto. Ai, meu Deus! Gente, essa foi o pior, assim. Foi a pior coisa durante esse procedimento todo, que eu posso falar que doeu, assim, foi a única coisa. Abriu, mas eu nem senti. Aí, quando você troca, porque você troca por dia umas 3 vezes o curativo, né, do seu peito. A minha mãe que trocava, né? Quando ela foi ver, ela viu que tinha aberto o ponto. E daí a gente ligou pra minha médica e isso era num domingo. E ela foi muito legal e me atendeu no domingo no consultório dela. Tipo, ela tava lá de prontidão naquele dia e ela fez no vivo, fechou o meu ponto sem, tipo, anestesia, nada, eu senti tudo. Ai, já bateu, já dor. E essa foi a única parte, assim, que eu digo que doeu. O resto, eu não posso falar absolutamente nada de dor, de nada. Eu disse e repito, eu faria tudo de volta. O mundo não tem preço que pague você ficar de bem com você mesmo, sabe? Você tem que passar vários cremes, você tem que tomar muito cuidado com banho, na hora de cuidar do seu peito, tipo, quando lava, porque tem ponto, né? Ainda quando tem ponto, você tem que tomar muito cuidado. Então, quando você for fazer, você tem que ver uma pessoa que possa ajudar você com isso, porque não pode você só falar assim, eu quero fazer. Não, você tem que... Porque, infelizmente, você vai ter que depender de uma pessoa. Eu tentei achar aqui em casa sutiã que eu tinha usado naquela época. Não achei, mas eu queria tanto mostrar. Eu estava em dúvida se eu colocava 285 ml ou 3. Eu botei 285, que foi o que, tipo, a minha médica disse que na hora da cirurgia ela ia ver o que iria ficar bom. Se ia ficar bom 285 ou 300. E ela achou que iria ficar bom 285 e é o que eu tenho hoje. Ainda tenho cicatrizezinhas, mas assim, coisinhas poucas que somem como vão sumir ainda, né? Porque fazem 2 anos que eu fiz. Mas, cara, eu digo pra vocês, façam quando vocês tiverem consciência se é isso que, tipo,
vocês querem mesmo. E se o peito incomoda, sabe, vocês, como era o meu caso, que eu ficava muito mal, eu digo que é a melhor coisa. E eu, assim, devo tudo à minha mãe, ao Felipe, que teve também que me dar comida na boca, porque eu não podia fazer isso, né? Você não pode, tipo, abrir o braço, né? Então são coisas que você acha que pode fazer e não pode. Tipo, você não pode mexer o braço. Assim, ó, mexer na cama assim, ó, você não podia fazer isso. Mas são coisas que valem a pena. E se você não faz em um mês, depois você vai ver que valeu, tudo que você fez valeu a pena. A única coisa ruim pra mim, muito ruim, foi na hora de dormir, porque eu sou uma pessoa que sempre dormi de bruço, sempre, na minha vida inteira. E tive que dormir quase um mês, assim, igual uma defunta. Pegou no fim, desculpa. Agora vamos iniciar, tá muito quente a caneca. Não, gravando. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, foi mal. Vai embora. E quase um mês dormindo igual uma defunta. E isso foi a pior coisa, porque daí eu não conseguia dormir, cara. Eu ficava dormindo, daí eu queria meio que me virar e não podia, eu sei que não podia. A médica falou assim: Paola, você não pode virar, você tem que ficar dormindo de barriga pra cima, senão o ponto vai abrir. Eu só posso falar que façam, que é muito bom, mas consultem um médico bom, não faço com qualquer um. E foi que nem eu disse, assim, tenham consciência do que vocês querem mesmo, tá? E não façam muito novas, assim, porque vai que não é isso que vocês querem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um vídeo bate-papo, assim, por isso que foi um local mais descontraído. Se você gostou do vídeo, dá um like pra mim, se inscreve no meu canal e comentem aqui embaixo do vídeo o que vocês querem que eu faça nos próximos, que eu com certeza farei. What we do here is go back.